Resolução COFITO 259/2059. Dispõe sobre a atuação do fisioterapeuta como auditor, e dá outras providências. O plenário do Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional, COFITO. Considerando o disposto no Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia. Considerando os artigos 1º, 2º, 3º e 4º da Resolução nº OITO 0, de 9 de maio de 1987, relativa ao exercício profissional do fisioterapeuta. Considerando o Decreto 1651 de 28 de setembro de 1995, que regulamenta o Sistema Nacional de Auditoria no âmbito do Sistema Único de Saúde. Considerando o disposto no artigo 2º da Resolução COFITO 259 de 18 de dezembro de 2003, que determina ser o fisioterapeuta competente para realizar serviços de auditoria, consultoria e assessoria especializada. Considerando o disposto na Resolução COFITO 381 de 3 de novembro de 2010, que dispõe sobre elaboração e emissão pelo fisioterapeuta de atestados, pareceres e laudos periciais. Resolve. Artigo 1º. Compete ao fisioterapeuta, no âmbito de sua atuação, realizar auditorias em todas as suas formas e modalidades nos termos da presente resolução. Artigo 2º. Para efeito desta resolução, considera-se auditoria prestada por fisioterapeuta de acordo com os seguintes conceitos. Inciso 1º. Auditoria da assistência fisioterapêutica prestada ou auditoria do ato fisioterapêutico. É a análise cuidadosa e sistemática das atividades fisioterapêuticas desenvolvidas em determinada instituição pública ou privada, serviço ou setor, cujo objetivo é apontar, identificar ou descartar ação fisioterapêutica, que possa caracterizar em infração aos preceitos éticos e bioéticos, ou mesmo que possa configurar, por ação ou omissão, em ilícito ético. Inciso 2º. Auditoria em serviço de fisioterapia. Análise cuidadosa e sistemática da documentação pertinente à atividade fisioterapêutica, guias próprias de atendimento, com vistas a averiguar se a assistência fisioterapêutica prestada está condizente com a guia de cobrança, se as consultas fisioterapêuticas, as consultas de revisão e números excedentes de atendimentos solicitados foram efetivamente prestados, entre outros. Inciso 3º. Auditoria abrangente. Caracteriza-se por atividades de verificação analítica e operativa constituindo no exame sistemático e independente de uma atividade específica, elemento ou sistema, para determinar se as ações e resultados pretendidos pelas instituições contratantes foram executados e alcançados de acordo com as disposições planejadas e com as normas e legislação vigentes. Artigo 3º. A sociedade ou outra forma de pessoa jurídica, constituída por fisioterapeutas com a finalidade de auditoria, deverão ter minimamente, como seu objeto social, o conteúdo da presente resolução e registrá-la no Conselho Regional de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional, CREFITO, de sua circunscrição. Artigo 4º. O fisioterapeuta deverá desempenhar com zelo, probidade e pontualidade a função a ele confiada, em atendimento ao Código de Ética da Profissão e às leis vigentes no país. Artigo 5º. O fisioterapeuta auditor exercerá sobre as ações e serviços desenvolvidos no âmbito do sistema de saúde pública, privada e suplementar as atividades de. Inciso 1º. Controle da execução, para verificar a sua conformidade com os padrões estabelecidos, ou detectar situações que exijam maior aprofundamento. Inciso 2º. Avaliação da estrutura, dos processos aplicados, e dos resultados alcançados, para aferir sua adequação aos critérios e parâmetros exigidos de eficiência, eficácia e efetividade. Inciso 3º. Auditoria da regularidade dos procedimentos praticados por pessoas físicas e jurídicas, mediante exame operacional, analítico e pericial. Artigo 6º.
O fisioterapeuta se obriga a manter o sigilo profissional, devendo comunicar ao contratante, por escrito, suas observações, conclusões e recomendações, sendo-lhe vedado realizar anotações no prontuário do cliente/paciente ou nos documentos da instituição auditada. Parágrafo 1º. É vedado ao fisioterapeuta divulgar, para além do contratante, suas observações, conclusões ou recomendações, exceto por dever legal. Parágrafo 2º. O fisioterapeuta deve manter documentos/registros referentes à auditoria em arquivos seguros e confidenciais. Artigo 7º. O fisioterapeuta na função de auditor da assistência fisioterapêutica prestada, poderá, se julgar necessário, solicitar por escrito, ao fisioterapeuta assistente, os esclarecimentos necessários ao exercício de suas atividades. Artigo 8º. O fisioterapeuta tem o direito de acessar in loco, toda a documentação necessária, sendo-lhe vedada a retirada dos prontuários, podendo solicitar à instituição cópias de documentos não sigilosos, e, se necessário, examinar o cliente/paciente, desde que devidamente autorizado pelo mesmo, quando possível, ou por seu representante legal. Parágrafo único. O fisioterapeuta assistente deve ser antecipadamente cientificado, quando da necessidade do exame do cliente/paciente. Artigo 9º. O fisioterapeuta poderá, se julgar necessário, proceder oitivas do profissional, do cliente/paciente e outros, necessários para fundamentar sua conclusão. Artigo 10. O fisioterapeuta, quando integrante de equipe multiprofissional de auditoria, deve preservar sua autonomia e liberdade de trabalho, sendo vedado transferir sua competência a outros profissionais, mesmo quando integrantes de sua equipe. Artigo 11. O fisioterapeuta tem autonomia para exercer sua atividade sem depender de prévia autorização por parte de outro membro auditor. Parágrafo único. O fisioterapeuta auditor deverá se apresentar de forma clara ao responsável pelo setor, ou a quem de direito, respeitando os princípios da cordialidade e urbanidade. Artigo 12. O fisioterapeuta não tem autoridade para aplicar quaisquer medidas restritivas ou punitivas ao fisioterapeuta assistente ou à instituição, cabendo-lhe somente recomendar as medidas corretivas em seu relatório. Parágrafo único. A critério do contratante, o auditor poderá, por delegação expressa, comunicar o conteúdo de seu relatório ao Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional competente, ao Ministério Público e demais autoridades competentes afeitas às eventuais irregularidades encontradas. Artigo 13. O fisioterapeuta deverá elaborar relatório de sua atividade constando o método utilizado, suas observações, conclusões e recomendações, e encaminhar ao contratante. Artigo 14. Os casos omissos serão deliberados pela plenária do COFITO. Artigo 15. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.